Obrigado. E agora te pedimos, Deus, de uma forma especial, que o Senhor fale conosco. Usa esse momento, meu Deus. Usa esse momento. Usa esse prédio, os nossos recursos todos. Usa o pregador. Para que o Senhor fale conosco, Pai. Concede a nós, Deus, a graça de ouvirmos a Tua voz. Dá-nos, Pai, a graça de sermos tocados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, irmãos, nós estamos na terceira mensagem dessa série já. A gente já falou que nós vamos responder essas 3 perguntas. Quem somos, onde estamos e o que faremos, né? Será que nós todos já estamos cientes da importância, né, dessas 3 questões? E mais precisamente da primeira. Será que a gente já entendeu a importância de nós sabermos quem é a Comunidade Batista Nova Esperança? Quem somos nós como igreja, como Comunidade Batista Nova Esperança? Será que já deu para a gente entender a importância disso? A gente falou um pouco já que a grande razão, né, de nós sabermos melhor, ou a gente entender melhor quem nós somos como igreja, é porque a gente quer chegar, nós temos um objetivo, né? Nós temos um objetivo claro. A gente quer chegar lá em novembro sabendo perfeitamente o que nós temos para dizer para esse mundo e o que nós precisamos fazer nesse mundo. A gente quer chegar lá em novembro tendo de forma muito clara na nossa mente, no nosso coração, qual é a visão da igreja e qual é a missão da igreja. A gente já sabe que para a gente chegar lá sabendo disso, a gente precisa antes saber quem a gente é, né? E nós temos já conversado já há 2 domingos sobre essa primeira pergunta. A gente tem falado um pouco e nós temos refletido acerca da nossa identidade enquanto igreja, né? Para sabermos o que vamos dizer e o que nós vamos fazer, nós precisamos saber quem nós somos. Né? Jesus disse, vocês são sal, vocês são luz, né? Vocês são luz do mundo. Primeiro Jesus afirma, vocês são luz. Né? Isso é muito importante. Aí depois ele segue dizendo, se vocês são luz, então brilhem. O que a luz faz? A luz brilha. Ela resplandece. É natural que ela faça, porque luz brilha. Então, primeiro Jesus informa, vocês são. Vocês não vão se tornar, vocês não precisam fazer nada para se tornar. Jesus simplesmente afirma, vocês são. Portanto, aí que está, né? A ordem não é para nós nos tornarmos luzes. Nós somos luzes. A ordem é, brilhem. Brilhe. Portanto, brilhe a vossa luz no meio dos homens. Portanto, a ordem, o imperativo de Jesus está na necessidade que a igreja tem, uma vez luz, de brilhar, irmãos. Nós precisamos brilhar. E para brilhar, Jesus falou, a luz brilha e ela precisa ser colocada de forma estratégica na casa. Porque se a luz não é colocada de forma estratégica, no lugar certo, se nós não entendemos o lugar em onde nós estamos, a casa em que nós estamos, e nós não posicionarmos a luz de forma estratégica, se a gente coloca a luz no canto, a luz debaixo do velador, debaixo da bacia, debaixo da mesa, ela vai ser desperdiçada, a gente vai jogar fora a luz. E luz, por ser luz, precisa, irmãos, é aí que está, o papel da igreja é posicionar a luz no lugar certo. Ela precisa estar no lugar certo para que os homens vejam as obras, né? É isso que Jesus fala, para que os homens brilhem a vossa luz, para que as pessoas ao verem a vossa luz, glorifiquem a Deus que está nos céus. É isso que Jesus afirma. A igreja revela, né? A gente já tratou disso. Então, a gente precisa chegar lá em novembro sabendo quem nós somos luz. Entendendo onde a gente está posicionado, né? Onde nós devemos estrategicamente colocar a luz para que ela brilhe e que todos os homens vejam, irmãos, todos vejam. E para que de uma forma ou de outra as pessoas reconheçam a presença de Deus na igreja e glorifiquem ao Deus que está nos céus. Amém? Então, nós somos luz.
Se nós não nos vemos como luz, a gente não entende, né, isso, que a gente precisa brilhar, e nós precisamos brilhar no lugar certo. E nós conversamos já que se existe algo que está no centro da nossa identidade, se existe um elemento, uma característica que é o núcleo da nossa identidade como igreja, irmãos, a gente já sabe que esse elemento é o Evangelho. A gente podia falar de muitas coisas, de muitas características da igreja, de algumas imagens bíblicas da igreja, mas nós estávamos pensando que a característica principal da igreja, aquilo que diz muito a respeito de quem ela é como luz, nós entendemos, né? Nós só seremos essa igreja luz se nós formos a igreja do Evangelho. O Evangelho, então, é essa característica, é esse núcleo que nos torna luz. Se nós não formos a igreja do Evangelho, a gente não vai ser igreja luz. Nós não vamos iluminar o mundo. O Evangelho, por quê, irmãos? Porque nós entendemos que o Evangelho não é o homem fazendo. O homem não faz nada no Evangelho. O Evangelho é Deus fazendo. Deus fez. Deus salvou em Jesus. Por isso que é luz, né? Deus é a luz. E a luz do Senhor brilhou em nós. O Evangelho é a luz de Deus sobre nós. É essa centelha na igreja. Essa característica da vida da igreja. Por isso que a gente vai se apegar ao Evangelho. A gente podia tratar, né, em termos de identidade, a respeito de várias outras características, mas nós vamos ficar no Evangelho. Nós queremos ser uma igreja do Evangelho, uma igreja da Escritura e uma igreja do Evangelho. Tá certo? Porque o Evangelho é tudo o que a gente precisa. Todas as coisas e todos os assuntos estão no Evangelho? No Evangelho, não. Mas tudo aquilo que nós precisamos está ali dentro dessa boa notícia que fala de uma ação de Deus que veio salvar e veio buscar o perdido. Né? Deus nos ama e é isso que importa. Que sem o Evangelho, se nós não formos, irmãos, uma igreja do Evangelho, a gente corre sério risco de cairmos em dois erros humanos. Né? Tertuliano, lá, que é um dos pais da igreja, ele dizia que assim como Jesus foi pendurado no meio de dois ladrões, o Evangelho é sempre colocado no meio de dois inimigos também. De um lado é a libertinagem, do outro lado é o legalismo. E tanto o legalismo, irmãos, quanto a libertinagem, eles roubam a igreja do Evangelho. Eles derrubam a igreja do Evangelho. Mas nós queremos estar equilibrados no Evangelho. A gente sabe que é o Evangelho que vai nos dar equilíbrio. O nosso grande perigo como igreja é a gente despencar para o lado da religião, né? Sabe, essa frase, é preciso crer e viver corretamente para ser salvo. Não basta a fé. Por mais que a gente diga que nós somos salvos pela graça por meio da fé, parece que a gente precisa ser justo. Porque se nós não crermos e fizermos, a gente não vai ser salvo, não tem como nós sermos salvos. E a gente cresce como uma comunidade que desenvolve aquilo que a gente conhece como moralismo, sabe? A gente acaba fechando as portas para muitas pessoas, pessoas das quais Jesus esteve sempre próximo. A igreja dos santinhos, a igreja dos bonitinhos, dos justos, né? Não estou falando de justificada em Jesus, mas estou falando daquela pessoa que se auto-justifica, aquela pessoa orgulhosa. E aí a gente incorre em muita hipocrisia, a gente sabe que isso vai muito mal, isso tem dado muito errado na igreja. Parece que é essa igreja que o mundo conhece, né? O povo fala hoje, né? Pensa em igreja, já pensa em fundamentalismo, né? Eles dizem, lá vem aqueles que odeiam.
Lá vem aqueles que discriminam, lá vem aqueles que apontam o dedo, acusam o outro do pecado, lá vem aqueles moralistas, não é? A igreja tem errado, irmãos. Nós não queremos cair para esse lado, né, do legalismo, moralismo, religião. A gente também não quer cair para o outro lado, porque se a gente não está em um erro, a gente vai para o outro. Ah, Deus me ama e me aceita do jeito que eu sou, então eu não preciso mudar. Eu não preciso ser justo, eu não preciso ser bom, já que Deus me ama e me aceita do jeito que eu sou. Mas se Deus nos ama e nos aceita do jeito que nós somos, irmãos, pelo Evangelho, Ele nos ama muito mais, a ponto de não permitir que a gente continue como nós somos. Evangelho é transformação, Evangelho é mudança, Evangelho é estarmos sendo transformados à imagem de Jesus, né? Esse é o plano, esse é o Evangelho. O Evangelho, ele estabelece em nós uma meta que é Cristo, né? Por isso, quando a gente incorre no erro, e a gente tem visto essa igreja fria, essa igreja que faz vistas grossas para o pecado, dizendo, a gente não pode apontar, a gente não pode julgar, a gente não pode exigir nada de ninguém, nem de nós mesmos, porque afinal de contas, todo mundo erra mesmo. E vocês já ouviram? A gente também não quer ser essa igreja. A gente não quer ser uma igreja que se conformou, né, com esse século, que assumiu a forma desse século. Não, nós queremos ser a igreja do Evangelho, a igreja que se transforma diariamente, e de glória em glória. Uma igreja que está sendo santificada, sim. Uma igreja que ama a justiça, tem sede da justiça. Não é verdade? A gente quer ser essa igreja, a igreja do Evangelho. E para sermos essa igreja, o ponto de equilíbrio, irmãos, e nós vamos tratar muito disso, né? A gente está escrevendo esses documentos, né, da igreja, e nós queremos fincar, né, o nosso ponto aí de equilíbrio no Evangelho de Jesus. Amém? Tá claro isso, irmãos? Está muito claro, né? Seremos uma comunidade do Evangelho se na prática nós formos uma comunidade de amor. Esse é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos tratar do amor. Assim como nós falamos no caso do Evangelho, irmãos, a gente podia dizer também uma série de qualidades da igreja, né? Em termos, essas qualidades, dessas qualidades que vão, essas marcas que vão dizer quem é a igreja. Mas a gente não pode falar de todas, né? Se a gente pode, será que existe uma qualidade da igreja que vai dizer quem é a igreja, que vai estampar, né, essa imagem da igreja? Será que existe uma qualidade capaz de reunir nela mesma todas as outras qualidades da igreja? Sim, né? A gente sabe que existe. Essa qualidade é o amor. A igreja que ama. Se nós formos uma comunidade do Evangelho, nós seremos também uma comunidade que ama. Uma comunidade de amor. Tá certo? Porque, irmãos, o amor também vai nos dar equilíbrio. A gente precisa dele. Não é verdade? Pensando no que nós falamos um pouquinho antes, volta um pouquinho, Clebson, no nosso amigo aqui, a igreja. Pensando nisso aí, nesse desenho, em termos práticos, né? Como é que nós vamos responder às pessoas? De que forma nós vamos acolher as pessoas? A gente vai fechar as portas para os pecadores? Não, a gente não pode fechar, né? Nós não somos legalistas. Mas a gente vai dizer que a pessoa não precisa mudar, que Deus a aceita assim e continua assim e tudo bem? Também não. Porque o Evangelho não é isso, né? O Evangelho exige resposta humana, ele exige uma resposta humana. E essa resposta humana, irmãos, a gente pode dizer assim, de forma
muito enfática, né, segura, de que essa resposta humana, ela pode ser resumida, toda essa resposta na prática e no exercício do amor. É disso que a gente vai falar hoje. É isso que a gente precisa entender. Irmão, se nós formos uma comunidade de amor, a gente não vai correr o risco de ser uma comunidade que faz vista grossa para o pecado. Nós não vamos correr esse risco. Se nós amarmos de fato, porque amar, irmãos, vocês que são pais, vocês sabem, quem ama, disciplina. Não é verdade? Amar não é não disciplinar. Quem ama, corrige. Mas quando corrige, corrige com amor, né? Se o centro também, o ponto de equilíbrio da prática da igreja for o amor, a gente vai saber acolher a todos. E nós também vamos assistir, né, e vamos acompanhar a transformação dessas pessoas. Nós vamos aceitar a nós todos aqui, né, enquanto pessoas falhas e limitadas. Eu sou falho, eu sou limitado, e você me aceita assim. Então, é o amor que vai fazer com que nós nos aceitemos, com as nossas debilidades e fragilidades e dificuldades, mas, por outro lado, irmãos, a gente não vai se contentar e se acomodar. Eu vou exigir, né? Você tem que exigir de mim que eu melhore, que eu cresça. Porque se você não exigir de mim que eu cresça, que eu melhore, que eu pare de errar, você não me ama. Né? Então, o amor, ele vai nos dar, irmãos, equilíbrio. Deu para entender? Porque se o Evangelho é o movimento de Deus, né? Isso que nós vimos. O Evangelho é boa notícia, é a proclamação, né? É a manchete. Evangelho é manchete. Quem lembra da manchete, né? Sabe o que é manchete? Não é a TV que existia, né, há pouco tempo. Manchete é uma notícia grande, em letras garrafais, para que todo mundo veja. Manchete é isso, é a notícia do dia, né? Mas a notícia da história humana, de todos os séculos, é o Evangelho. Precisa ser colocada também, né, em letras muito grandes. Então, se o Evangelho, essa notícia do movimento de Deus na direção do homem, né, Jesus depois ele vai explicar que Deus só se moveu na direção do homem porque ele amou. Esse movimento de Deus, a revelação de Deus, no sentido do homem, irmãos, ela se deu por amor e pelo amor. O amor é esse motor que moveu o coração de Deus. É o combustível que moveu o coração de Deus na direção do nosso. O amor funciona assim. E, irmãos, conosco também é assim. O amor precisa ser o ponto central da ação da igreja. O motor, o combustível de toda a ação da igreja. Não é verdade? Está dando para entender, irmãos? Nós somos criados capazes de amar. Você sabia disso? A gente foi criado assim, irmãos, capazes. Eu penso, né? Eu tenho para mim. Lembra lá do tenho para mim? Então eu penso que fui brincar, perdi o fio da meada. Lembra daquele áudio lá, eu tenho para mim, que a Carla pede, não deixa para lá. Não, mas eu penso, né, mesmo, e como muitos outros, que muito da imagem de Deus que foi conferida ao ser humano está concentrada nessa nossa capacidade de amar, né, esse potencial que o ser humano tem de amar, irmãos. É isso que nos torna a imagem e semelhança de Deus antes de qualquer outra coisa. Então, se nós fomos criados assim, irmãos, com essa capacidade de nos mover, essa questão, de permitirmos que esse amor nos mova para fora de nós mesmos, para fora dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas prioridades, ele faz com que a gente se mova na direção do outro.
né? Esse amor é algo que Deus colocou no centro da imagem do homem, enquanto imagem de Deus. Essa capacidade. O problema é que com o pecado, o que o homem fez com esse amor? O homem direcionou o amor para si mesmo. O homem ama, o homem sabe como. Às vezes a gente fica pensando, a gente não pode exigir amor da igreja, porque amor é algo muito elevado, é algo que transcende a nossa experiência, é algo que está muito longe, mas não, é natural, Deus colocou em nós, irmãos. A grande questão é que nós amamos, a gente sabe amar, mas a gente direcionou todo esse amor para nós mesmos, a gente aponta para a gente, para o centro da nossa vida, das nossas vontades e desejos, e nós nos tornamos egoístas. Egoístas. A gente vive em torno de nós mesmos. A gente sabe amar, mas a gente ama errado. A gente ama muito errado. O Evangelho é a boa notícia de Deus, né? Que Deus amou e veio. Desde o início, irmãos, Deus sempre exigiu do homem nada menos que amor. Às vezes a gente quer fazer diferenciação, a gente está na época da graça, na dispensação da graça, mas antes Deus agia diferente na dispensação da lei. A dispensação da lei era diferente, né? Antes era exterior, agora é interior, mas não, irmãos, isso é engano. Sempre foi amor, né? O que está escrito lá em Deuteronômio? Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Né? Lembra, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, só existe um Deus. Só existe um Senhor, só existe um acima de todos os outros, só um. Portanto, amem-no, amem-no. Tudo mais é baixo, tudo mais é pequeno, tudo mais é inferior. Por que você vai se apegar ao inferior? Só existe um Deus. Portanto, amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus sabe, irmãos. Deus sabe, Ele conhece a gente. Ele sabe o quanto faz mal para nós amarmos com todo o coração coisas inferiores. Deus sabe o estrago que isso faz. Quando a gente ama nós mesmos, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Quando nós amamos, irmãos, a nossa profissão e a nossa carreira, com todo o nosso coração, com toda a nossa força e entendimento. Quando nós amamos as nossas famílias, quando os pais amam os filhos com todo o coração, com toda... Deus sabe o estrago que isso faz conosco. Deus sabe. Por isso Ele disse, ama. Só tem um Deus. Só tem um acima. Só tem um superior. É um que faça com que você transcenda. Então ame-o. Ame-o com todo o teu coração, com toda a tua força. Ame-o com todo o teu coração. Eu queria conversar um pouquinho sobre coração hoje, irmãos. Acredito que o caminho é esse. A gente precisa entender um pouco de coração. O Agostinho dizia, irmãos, que Deus nos trancou dentro do nosso coração. Sabe, aquilo que nós somos, como indivíduos e pessoas, aquilo que nós temos de mais profundo e básico e fundamental, está preso aqui dentro. Está encarcerado no nosso coração. É assim. É por isso que, para amarmos a Deus, esse amor precisa partir do nosso coração. Deus não se contenta com a aparência.
Lembra de Davi, quando ele foi escolhido e ungido para ser rei, por Samuel? Samuel foi escolher um dos filhos de Jessé. E Jessé tinha tantos filhos. Tantos filhos. E quando Jessé olha para aqueles homens fortes e habilidosos e bonitos, aí Samuel pensa assim, poxa, esse é o homem segundo o coração. É o homem ao qual Deus se inclina, né? Vamos dizer assim. É o homem segundo o coração de Deus. Olha que homem bonito, olha que homem forte, olha que homem preparado, inteligente. O que Deus fala com ele? Samuel. Não, Samuel. Deus não vê como vê o homem. Deus olha o coração. Deus olha o homem de dentro para fora, irmãos. De dentro para fora. É por isso que nós precisamos ser uma comunidade de amor. Nós queremos ser olhados de dentro para fora também. Deus olhou, não, eu quero aquele pequenininho ali. Ninguém dá nada por ele. Mas ele sim é o homem segundo o meu coração. É o homem, o meu coração, ele se inclina na direção dele. A gente não pode se contentar com outra coisa, irmãos. Nós não queremos ser uma igreja de aparência, né? Moralista. Parece que todo mundo tão certinho, tão bonitinho, tão arrumadinho. Mas nós queremos ser uma igreja que ama. O que é amor bíblico, irmãos? O amor bíblico é esse amor integral. Esse amor que nasce e que vem, né? que jorra do nosso coração, do ser interior. É do centro da nossa vida. Coração, irmãos, na Bíblia, é centro da vontade. É centro da vontade. Eu vou apontar agora esse amor, né? Eu não quero apontá-lo para mim mesmo. Eu vou direcioná-lo agora. Primeiro, para aquele que pode me libertar. Eu aponto para o meu Criador. Eu amo ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho, né? Todo o coração. Um amor que liga quem eu sou lá dentro com quem Deus é, né? Esse tipo de amor. 1 Coríntios capítulo 13, você pode abrir. A gente não pode escapar desse texto. No pecado, o homem fica trancado dentro de si mesmo. O homem tranca-se dentro do seu coração, segundo o que Agostinho disse. O que o homem precisa fazer, irmãos, por isso que você precisa abrir a porta, né? Por isso que você precisa abrir a janela. É por isso que você precisa dilatar o seu coração. Essas metáforas que a gente ouve tanto e viraram clichê, a gente precisa pensar nelas hoje. A gente precisa acessar o nosso coração. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. O amor jamais acaba, né? Queria que você olhasse um pouquinho esse slide aqui. E a gente relacionou aí esses 5 pontos que o apóstolo Paulo trata, do versículo 1 ao 3. E é importante a gente notar, né? Esse ainda que, ele vai repetir sempre. Ainda que, ainda que, ainda que. Ainda que eu fale todos os idiomas, né? Ainda que eu seja capaz
de me comunicar com todas as línguas e os signos e as linguagens conhecidas e as desconhecidas. Ainda que eu seja o Deus da comunicação, a gente pode dizer assim, né? Não é só rei, não. Ainda que eu domine todas as formas de me comunicar. Ainda que eu fale todos os idiomas. Depois ele diz, ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu saiba de tudo. Depois ele fala, ainda que eu tenha o poder de transportar todas as coisas, até montes com a fé, ainda que eu doe todos os meus bens para os necessitados, ainda que eu entregue a minha vida para ser sacrificada, ainda que eu ou você, ainda que nós cheguemos lá no último ponto, do último limite daquilo que o homem pode fazer, irmãos. Se nós pensarmos como igreja, eu estava refletindo sobre isso, e a gente ora e fala para Deus, Deus, o que o Senhor quer que nós façamos? Quais as realizações? O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera que nós, que a gente faça como igreja? Até onde o Senhor quer que nós cheguemos, né? Enquanto aqueles que vão realizar as coisas, sabe? Aí Deus fala, não importa onde você chegar. Não importa se vocês vão até aqui, até na esquina, se vocês vão chegar até no fim do mundo. Não importa se você fala alguns idiomas humanos, né? Apenas. Ou se você fala todos. Não importa se você conhece tudo que vai acontecer no futuro. Você faça as previsões. Ou você conhece um pouco. Ainda que você tenha a fé para mover os montes dessa terra, ou se você mova alguma coisa menor, né? Ainda que você dê, ainda que você ofereça, você doe aquilo que você tem para outras pessoas, para as pessoas que precisam, ou se você vai dar tudo que você tem, você vai ficar sem nada, né? E ainda que você se martirize, né? Você assuma um martírio e morra e se sacrifique. Aí, essa constatação. Ainda que nós fizermos tantas coisas, irmãos, sem amor, nós não fizemos nada que salte aos olhos de Deus. Sabe, há algo que faça com que o coração dele se mova. Como aconteceu com Jesus, né, lá no batismo, lembra? Jesus estava sendo batizado, e aí veio o Espírito do Senhor, na forma de uma pomba. Depois, em seguida, veio a voz do céu, dizendo, esse é o Filho que eu amo. É o Filho que eu amo. É o Filho que eu amo. Deus não se conteve. Ele precisava se expressar para esse Filho que Ele amava. A gente não sabe onde nós vamos chegar como igreja. A gente não sabe. Eu sou muito limitado, o pastor Leandro também é. A gente é tão pequeno, né? Nós, como igreja, somos tão pequenos. Somos tão pequenos. Mas se nós abrirmos o nosso coração, se nós abrirmos o nosso coração para o amor, Ele vai nos levar, né? A gente não sabe se é aqui ou se é ali, mas vai ser no amor, pelo amor e com amor. Nós precisamos ser uma comunidade que ama, pessoas que amam. Não é verdade, irmãos? Depois, em seguida, do versículo 4 até o 8, depois de dizer que nada que a gente faz, se não é
motivado por amor, não vai mudar nada para nós, né? Ele começa a dizer como é que esse amor se manifesta, irmãos? Como é que ele é visto de forma palpável? Como é que ele se manifesta? Como é que a gente pode, como nós seremos capazes de identificar esse amor? Daí ele começa a falar dele, o amor se manifesta assim. O amor é paciente, o amor é bondoso. Você é paciente? Você é? Quem é paciente aqui? Naturalmente. Naturalmente, eu digo assim, naturalmente. Eu sei que Deus está agindo em nós, Ivani. Eu também ia levantar a mão. O meu objetivo é ser. Alguém ia dizer para mim que eu sou também. Mas, naturalmente, nós não somos pacientes, irmãos. Como? Ah, sim, nós somos pacientes no médico. Aí nós somos pacientes, verdade. Mas o amor é paciente, irmãos. Você está entendendo? Nós não somos, mas o amor é. O amor é paciente. Depois ele continua dizendo, bondoso. Quem é bondoso? Nós não somos. Nós somos maldosos. A gente olha e espera sempre o pior das pessoas. Né? A gente sempre olha o pior e espera o pior. Somos maldosos, venenosos. Mas o amor é bondoso. O amor não inveja. Ele não inveja. Ele não se vangloria. Ele não se orgulha. Ele não maltrata. Ele não procura os seus interesses. Ele não se ira facilmente. Ele não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas ele folga. Ele descansa, né? Ele se deleita com a verdade. A gente não é capaz dessas coisas, irmãos. Nós não seremos capazes. Mas o amor que Deus colocou no nosso coração, Ele é. Se nós abrirmos o nosso coração e permitirmos que esse amor fale mais alto, né? Que esse amor seja direcionado para Deus acima de todas as coisas. Ama o Senhor acima de tudo, acima de você mesmo, acima das suas posses e de todas as suas coisas. Ame a Deus. E depois, né, o segundo grande mandamento, ama ao próximo como você ama a você mesmo. Jesus disse, eu vou dar um novo mandamento eu vou dar para a igreja, né? Que vocês se amem assim como eu vos amei. É mandamento, irmãos, é ordem, a gente precisa fazer. Nós precisamos amar com o amor que Deus ama. Nós somos capazes, irmãos, através do Evangelho, de viver esse amor. A gente não pode se contentar com menos. A gente precisa ser uma comunidade que ama. A gente não pode se contentar com outra coisa. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Né? Algo que não seja nós mesmos. Algo que não seja as nossas coisas. Algo que não seja os nossos projetos pessoais. Se a gente não amar algo além disso, irmãos, nós seremos devorados e destruídos. Né? É por isso que na Bíblia a adoração é amor. Sempre foi amor. A adoração nunca foi essa coisa fria, ritualista. Nunca foi, irmãos. Deus sempre exigiu do homem nada menos que a sua vida integral, né? O amor, uma vida de dentro, uma obediência que ama, uma fé que ama. Tudo. Né? A gente não pode se contentar com nada menos disso. Nada menos. Dentro do teu coração tem aquilo que você tem de mais sagrado, né? Foi Deus que fez assim. Deus que fez assim. Você precisa abrir o seu coração. Sair, né? Permitir que esse amor alcance outras pessoas e principalmente alcance o Criador.
Só esse amor vai nos dar condições, irmãos, equilíbrio, né? Para a gente saber como tratar todas as pessoas, todas, para dar todas as respostas que as pessoas precisarem de nós. É só o amor que a gente precisa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Lembra do ainda que você faça todas as coisas? Então, o amor é tudo isso em nós, irmãos. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Em amor, nós vamos sofrer todas, seremos capazes de sofrer tudo. Em amor, nós seremos lançados e viveremos por fé. Tudo crê o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Eu queria pedir para você abrir lá em 2 Coríntios. Esse trechinho aqui, irmãos, é tão interessante. A gente sabe que o apóstolo Paulo escreveu principalmente essa segunda carta aqui aos Coríntios, porque ele se sentiu rejeitado pela igreja. Ele sentiu que a igreja estava rejeitando o seu ministério, o seu apostolado, e ele precisava escrever para a igreja, né? Ele precisava tentar corrigir. Ele podia fazer isso de duas formas. Ele podia chegar lá dizendo: eu sou apóstolo, eu tenho autoridade. Se vocês não se curvarem à minha autoridade, vocês vão sofrer a maldição. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Vamos aprender com o apóstolo Paulo aqui. Olha só, ele podia, como apóstolo, exigir atenção das pessoas. As pessoas não queriam dar atenção para ele e para o seu ensino. Mas ele não fez isso. Ele escreve essa carta, ele fala essas coisas, irmãos. A partir do 11, vamos ler no 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Falamos abertamente a vocês, coríntios. Lhes abrimos todo o nosso coração. Ele podia dar uma carteirada aqui, mas ele não quis fazer isso. Só que ele fala: falamos abertamente a vocês. Abertamente, irmãos. Sem reservas, sem medo. Falamos abertamente a vocês, coríntios. E lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos: abram também o coração para nós. Abram também o coração para nós. A gente tem falado que essa coisa de nós estarmos presos, né, dentro do nosso coração, a gente morre de medo, irmãos, de nos expor, não é verdade? A gente morre de medo de exposição. A gente se aproxima das pessoas com muitas reservas. O homem que vem do pecado, ele é assim. Ele quer preservar a si mesmo, ele quer se guardar, ele quer se proteger. Então, ele não pode se abrir, ele não pode se mostrar, porque ele não pode mostrar quem ele é de fato lá dentro do coração. Aí a gente cria máscaras, a gente fica fingindo que é uma coisa que não é, a gente fica forçando situações. Não é verdade? Nós somos assim, irmãos. Isso é doença, isso é doença. E a gente, então, esconde quem nós de fato somos. E a gente se aproxima das pessoas com reserva. Aí o apóstolo Paulo fala assim: olha, pessoal, eu me abri completamente para vocês. Né? É isso que ele fala no 11. Eu falei abertamente, falei de tudo. Antes, o apóstolo Paulo fala quem ele é, das suas dificuldades, problemas, limitações. Aí Paulo fala: eu me abri totalmente para vocês. Eu abri todo o meu coração para vocês, todo ele. Não limitei. Eu me aproximei de vocês sem reserva nenhuma, escancarado, totalmente aberto. Esse sou eu. Aí ele termina dizendo: vocês não têm feito isso. Vocês se aproximam com reservas.
Vocês têm medo, né? Lá em 1 João fala que o amor lança fora o medo. O grande problema do amor, irmãos, não é o ódio. A gente fica pensando, né? A gente fala de indiferença, mas o grande problema do amor é medo. A gente morre de medo de amar. O C.S. Lewis fala lá no livro, num dos livros dele, ame alguma coisa e você vai sofrer. Saiba. Né? Abra o teu coração para alguma coisa, alguém, e ele vai se partir. A gente quer se preservar, mas o amor lança fora o medo. O amor abre o coração. O amor escancara o coração. Ele mostra quem nós somos de verdade. E na medida em que nós nos aproximamos das pessoas, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, olha só, eu sei que eu não vou perder, talvez eu perca, talvez eu sofra. Eu amei a minha irmã profundamente, a Cristiane, e ela morreu. Eu amei profundamente, eu amava profundamente. E ela foi tirada. E aí você fica pensando, para que amar? Para que eu vou abrir o meu coração para alguém, sendo que eu sei que eu vou perder? Né? Para que a gente faz isso? Mas o amor, irmãos, ele nos liberta. Sem o amor, nem nós nos conhecemos. Na medida em que nós nos aproximamos sem reservas de alguém, e nós abrimos o nosso coração, e nós acolhemos, né? E nós experimentamos, nós vivemos, né? Essa experiência do outro abrir o coração para nós. Sabe? Se o ser humano viver sem experimentar isso, se a gente pensar assim, eu vou ficar aqui preso em mim mesmo, eu vou cuidar do meu coração, eu vou me proteger, é melhor ficar sozinho, é melhor não me relacionar com ninguém, é melhor ficar sozinho. Isso é sinal de doença, isso é sintoma de doença, irmãos. Doença. Quando a gente quer guardar o nosso coração, e a gente quer protegê-lo, ele vai virando pedra, ele vai virando uma coisa feia, escura, dura. O único lugar que a gente pode guardar o nosso coração, né, se a gente conseguir seguir nessa linha, é no inferno. O inferno é lugar de quem guarda o coração, de quem protege o coração. Porque Deus amou e se revelou. Na imagem de Jesus, as pessoas torceram o nariz. É esse que é Deus? E Jesus chorou diante de Jerusalém. Jesus chorou, irmãos, porque as pessoas viraram o rosto para Ele, para o Deus Todo-Poderoso. Olha só, Deus se revelou e algumas pessoas não quiseram saber dele. Por que a gente não vai se revelar, né? Por que nós não vamos nos abrir? Nós precisamos fazer isso, irmãos. Numa justa compensação, eu falo como a meus filhos, abram também o coração de vocês para nós. Amém? Esse é o caminho, irmãos. A gente precisa ser uma comunidade de amor. Uma comunidade que ama, sem ter medo. Medo aqui, sem ter medo de nos ferir, né? A gente sabe que a gente vai se ferir, a gente sabe que vai doer, a gente vai ter que lidar com perda. Mas aí João vai dizer, lá em 1 João, né, capítulo 4, que se a gente não fizer isso com as pessoas que nós vemos, a gente jamais vai experimentar isso com aquele que nós não enxergamos, que é Deus. A gente precisa abrir o nosso coração.
Abaixa a tua cabeça. Lua de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existia. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. A palavra diz que nós fomos amados primeiro, Deus. Nisto consiste o amor, em que Deus nos amou primeiro.